Alguma vez você já se perguntou o que pode acontecer quando estamos sozinhos com nossos próprios pensamentos? Imagine entrar no quarto do seu filho enquanto ele dorme profundamente. O que você faria se visse algo que nunca imaginou? Eu entrei e encontrei algo que mudou tudo. Se isso te intrigou, fique até o final e não se esqueça de deixar nos comentários o que você acha que vai acontecer em seguida e, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe desta história. Às vezes, penso que a maternidade é uma cadeia de erros que tentamos corrigir ao longo da vida. Sou Helena, uma mulher de 56 anos, mãe de 2 filhos, mas esta história não é sobre minha filha mais velha, mas sobre meu filho mais novo, Mateu. Sempre acreditei que o conhecia bem, mas agora duvido de tudo o que pensava saber. Mateu tem 23 anos, sempre foi reservado, mesmo quando criança. Enquanto sua irmã mais velha falava de tudo e de todos, Mateu preferia guardar silêncio, escondendo seus pensamentos por trás de um sorriso tímido. Como mãe, tentei dar-lhe espaço, mas às vezes sinto que falhei em entender quem ele realmente é. Esta noite, algo me impulsionou a fazer algo que nunca havia feito antes: entrar em seu quarto enquanto ele dormia. Não sei por que fiz isso, talvez tenha sido pura curiosidade ou talvez uma necessidade de confirmar que tudo estava bem, mas o que encontrei não era o que esperava. Enquanto paro para recordar esse momento, percebo que meu impulso não foi acidental. Havia algo em seu comportamento recente, pequenos detalhes que não faziam sentido, como se ele estivesse me escondendo algo. Esta história não é apenas sobre o que encontrei, mas sobre o que descobri de mim mesma como mãe ao cruzar aquela porta. E aqui estou, sentada na sala de estar, ouvindo o tic-tac do relógio e me perguntando se fiz bem em entrar, porque uma vez que você cruza certos limites, não há volta. A casa estava em silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar meus passos. Aquela hora da noite, tudo parecia diferente. A penumbra envolvia cada canto e o som do vento contra as persianas se misturava com o leve zumbido da geladeira na cozinha. Era um silêncio que pesava, que falava mais do que eu queria ouvir. Subia as escadas lentamente, quase prendendo a respiração. Cada passo ressoava em meus ouvidos como um tambor que anunciava minha presença. Sabia que Mateu estava dormindo, eu o tinha ouvido fechar a porta do quarto há algumas horas, mas mesmo assim meu coração batia forte, como se estivesse prestes a descobrir algo proibido. A porta do quarto dele estava ligeiramente entreaberta. Do corredor, eu podia ver um tênue brilho da luz de sua escrivaninha, aquela que ele sempre esquecia de apagar antes de dormir. Lembrei-me de quanto insisti em sua infância para que ele mantivesse tudo em ordem, mas com o passar dos anos havia deixado de insistir. É um detalhe menor, dizia a mim mesma, tentando evitar conflitos. À medida que me aproximava, uma parte de mim queria parar e voltar para a sala, fingir que nunca tive aquele impulso de entrar, mas algo dentro de mim me impulsionava para frente. Não era apenas curiosidade, era preocupação. Nos últimos meses, Mateu estava diferente, distraído, distante, quase como se evitasse qualquer contato comigo. Parei em frente à porta e respirei fundo. De dentro, só se ouvia o suave ritmo de sua respiração. O ambiente era tranquilo, mas eu não estava. Estendi a mão para empurrar a porta completamente, sentindo que cada segundo pesava mais que o anterior. Empurrei a porta com cuidado, procurando não fazer barulho. A luz tênue da escrivaninha iluminava apenas um canto do quarto, deixando o resto nas sombras. Ele dormia profundamente, com o rosto relaxado, como se estivesse completamente alheio à tempestade de pensamentos que me atravessava. Meus olhos percorreram o quarto procurando algo que explicasse aquela sensação de inquietação que me havia levado até ali. Aparentemente, tudo estava normal. Os livros empilhados desordenadamente na escrivaninha, a jaqueta pendurada no encosto da cadeira e seu computador portátil fechado, como sempre o deixava antes de dormir. Mas algo chamou minha atenção. Sobre sua escrivaninha, ao lado da luminária, havia um envelope aberto. Não era um envelope comum, era daqueles grossos, como os que são usados para documentos importantes. Aproximei-me lentamente, sentindo meu coração bater mais forte a cada passo. O conteúdo do envelope estava parcialmente visível, várias folhas de papel cuidadosamente dobradas. Meu instinto me dizia que eu não deveria tocá-lo, que cruzar aquela linha seria invadir sua privacidade de forma irreversível, mas a curiosidade, essa underline, era mais forte.
Peguei as folhas e as desdobrei com cuidado. Minhas mãos tremiam enquanto meus olhos percorriam as palavras impressas. Era um contrato, mas não um comum. O cabeçalho era de uma empresa cujo nome eu não reconhecia e os termos que eu lia não faziam sentido para mim. Havia menções de cifras importantes, datas próximas e algo sobre uma confidencialidade absoluta. Voltei a olhar para Mateu, que continuava dormindo, alheio ao meu vento. Senti um nó no estômago. O que era isso? O que meu filho estava fazendo? Era evidente que algo importante estava acontecendo, algo que ele não havia me contado. E agora que eu havia encontrado essas folhas, sabia que não poderia simplesmente deixá-las de lado. Fiquei ali imóvel, com os papéis na mão, sentindo que o chão sob meus pés desmoronava. O contrato estava cheio de cláusulas que eu não entendia completamente, mas havia algo que me inquietava profundamente. O tom era quase intimidador, como se quem o tivesse redigido esperasse completa submissão de quem o assinasse. Por um instante, me perguntei se deveria acordá-lo e exigir explicações, mas como faria isso sem trair minha culpa por ter invadido sua privacidade? Estava claro que o que estava acontecendo era algo importante, algo que ele não queria que eu soubesse. Por quê? Será que ele não confiava em mim? Deixei os papéis sobre a mesa, exatamente como os havia encontrado, e recuei até a porta. Olhei para Mateu mais uma vez, com seu rosto sereno em contraste com o furacão que me assolava, lembrando-me de que era a vida dele, a decisão dele. Mas uma voz em minha cabeça gritava: e se ele estiver em problemas? E se algo ruim estiver acontecendo e ele não puder me contar? Desci as escadas quase no piloto automático. Minha mente ia e vinha entre mil teorias. Pensei em tudo: dívidas, trabalhos estranhos, relacionamentos que eu desconhecia. Cada possibilidade era mais alarmante que a anterior. Como mãe, sempre tentei respeitar seu espaço, sua privacidade, mas até que ponto isso era correto? Teria eu falhado por não estar mais atenta à sua vida? Sentei-me no sofá e observei o relógio que marcava 2 da manhã. Sabia que não conseguiria dormir, não com tudo que havia visto e com todas as perguntas sem resposta que se acumulavam em minha mente. O que mais me inquietava não era o contrato em si, mas o fato de que Mateu o havia mantido em segredo. Passei os dedos pelo braço do sofá, tentando me acalmar. Decidi que não podia me precipitar. Precisava de tempo para pensar em como abordar o assunto com ele, para não o afastar ainda mais, mas no fundo sabia que esse momento chegaria em breve, quando chegasse, tudo mudaria. No dia seguinte, acordei cedo, embora mal tivesse dormido. A sensação de inquietação ainda estava instalada em meu peito como um peso impossível de ignorar. Enquanto preparava o café da manhã, tentei agir com normalidade. Queria observar Mateu, procurar sinais, algo que me ajudasse a entender o que estava acontecendo sem que ele suspeitasse de nada. Quando ele desceu as escadas, sua expressão era a mesma de sempre, uma mistura de tranquilidade e desinteresse. Cumprimentou com um bom dia apagado, como costumava fazer, e sentou-se à mesa. Observei como ele colocava o café em sua xícara e pegava um pedaço de pão sem sequer olhar para mim. Por um momento, duvidei de mim mesma. Talvez eu estivesse exagerando, imaginando coisas onde não havia. Tudo bem, Mateu? Perguntei, tentando fazer com que minha voz soasse despreocupada. Ele levantou o olhar e me dedicou um sorriso fugaz. Sim, mãe. Tudo bem. Por que você está perguntando? Lá estava de novo, aquela barreira invisível que sempre havia sentido entre nós. Ele era amável, mas distante, como se sempre mantivesse um canto de sua vida fora do meu alcance. Não insisti, não queria parecer invasiva, mas enquanto ele tomava café da manhã, não conseguia deixar de notar certos detalhes. A leve tensão em seus ombros, como ele evitava meu olhar por mais de alguns segundos. Quando terminou de comer, levantou-se rapidamente e murmurou algo sobre ter coisas para fazer em seu quarto. Observei-o subir as escadas e aquela sensação de inquietação voltou com força. Decidi que não podia ficar de braços cruzados. Se eu quisesse entender o que estava acontecendo, teria que procurar respostas, mesmo que isso significasse sair da minha zona de conforto. Depois de arrumar a mesa, fui ao quarto dele com o pretexto de deixar umas toalhas limpas.
Bati na porta suavemente. Ao não ouvir resposta, entrei. Mateu estava na escrivaninha com seu laptop aberto, mas rapidamente fechou a tela ao me ver. Sua reação foi muito rápida, nervosa. Desculpe, não queria incomodar, disse, tentando soar casual. Só vim deixar isso para você. Ele assentiu, murmurando um obrigado antes de voltar a olhar para sua escrivaninha, evitando meu olhar. Saí do quarto com mais perguntas do que respostas, mas com a certeza de que algo não estava bem. Durante os dias seguintes, o ambiente em casa ficou mais tenso. Embora nada parecesse indicar que Mateu estivesse ciente da minha crescente desconfiança, tudo continuava como sempre. Ele saía pela manhã e voltava à noite, passava horas trancado em seu quarto e mal trocávamos algumas palavras no café da manhã ou no jantar. Mas eu já não podia ignorar os pequenos indícios, aqueles gestos que antes me pareciam inofensivos e que agora não faziam mais do que alimentar minha inquietação. Uma tarde, quando ele saiu com uns amigos, encontrei uma nova oportunidade para revistar seu quarto. Sabia que estava cruzando uma linha, mas a curiosidade já não me deixava tranquila. Entrei em seu quarto como se fosse a coisa mais natural do mundo, tentando não levantar suspeitas. Aproximei-me da escrivaninha e ali, sobre a mesa, havia algo que me chamou a atenção. Um celular que eu não reconhecia. Não era o dele nem o que ele costumava usar. Era mais moderno, de um modelo que eu não me lembrava de ter visto antes. Meu primeiro impulso foi deixá-lo ali, ignorá-lo, mas algo me impulsionou a pegá-lo. Liguei-o com as mãos trêmulas. O celular estava bloqueado, mas a tela mostrava várias notificações não lidas. Uma mensagem se destacava sobre as demais. É hora, não se esqueça do que combinamos. A frase me gelou o sangue. O que eles combinaram? Do que ele estava falando? Não podia deixar isso assim. Sentei-me na cadeira de sua escrivaninha com o celular entre as mãos, tentando não pensar no que eu poderia estar prestes a descobrir. As notificações continuaram aparecendo, mensagens curtas, quase codificadas. Eu não entendia muito, mas o tom era claro. Havia algo que Mateu estava escondendo, algo muito mais sério do que eu imaginava. Meu coração batia forte enquanto eu olhava para a tela. Como ele podia estar tão distante de mim? Que tipo de vida ele estava levando às minhas costas? Eu queria gritar, queria confrontá-lo e pedir explicações, mas sabia que isso só o afastaria mais. A verdade me pesava, mas mais me pesava a sensação de estar cruzando limites que eu nunca deveria ter tocado. A noite chegou com uma calma inquietante. Durante todo o dia, Mateu não mencionou nada sobre o celular nem sobre a atitude estranha que ele havia tido nos últimos dias, mas eu sabia que não podia esperar mais. A tensão entre nós já era palpável e eu não podia continuar ignorando o que havia descoberto. Esperei até que ele se trancasse em seu quarto, como sempre fazia ao cair da noite. Sua rotina era quase previsível. Ele colocava os fones de ouvido, sentava-se em frente ao computador e tudo ficava em silêncio. No entanto, naquela noite, senti que não podia continuar calada. Subi as escadas com o coração acelerado, decidida a enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Bati na porta do quarto dele e desta vez não esperei resposta. Abri-a lentamente e o encontrei como sempre, sentado em frente à sua escrivaninha, imerso em seu mundo. Mas assim que ele me viu, sua expressão mudou e pude notar uma leve tensão em seu rosto. Mateu, disse com voz firme, preciso que conversemos. Ele levantou o olhar, surpreso com a seriedade do meu tom, mas não disse nada. Ficou em silêncio, esperando que fosse eu quem quebrasse o gelo. Aproximei-me de sua escrivaninha e deixei o celular sobre a mesa, na frente dele. O que é isso? Perguntei. Minha voz tremia, mas tentei me manter firme. Porque é um celular que não é seu. Por que você tem me escondido tudo isso? Seu rosto se descompôs e por um momento não soube se a raiva, a vergonha ou o medo era o que o dominava. Finalmente, ele falou, com um tom baixo, quase inaudível. Não é o que parece, mãe. Eu só. Mas ele não conseguiu terminar a frase. Olhei para ele fixamente, esperando uma explicação, mas ele desviou o olhar, como se procurasse uma saída daquela conversa que não podia controlar. O que você está fazendo, Mateu?
Perguntei com a voz embargada, mas não por raiva, mas pela tristeza de saber que havia falhado em algo fundamental: confiar nele, em sua honestidade. Finalmente, depois de alguns segundos de silêncio, Mateus suspirou e começou a falar. O que ele me disse não só me surpreendeu, mas me deixou completamente sem palavras. O que ele havia estado escondendo não era apenas algo relacionado a um trabalho estranho, mas algo muito mais profundo que eu jamais imaginei que poderia me envolver. Mateus olhou nos meus olhos pela primeira vez em dias, como se finalmente decidisse abrir uma porta que havia mantido fechada por muito tempo. Mãe, você não sabe tudo o que eu tenho passado. Eu não queria que você soubesse de nada porque não queria que você se preocupasse, mas eu não posso mais continuar escondendo isso. Senti minhas pernas fraquejarem, como se de repente o peso de suas palavras caísse sobre mim. O que poderia estar acontecendo que o fizesse se esconder de mim? Que o fizesse sentir a necessidade de mentir e esconder sua vida? Meu filho, sempre tão aberto comigo, agora parecia um estranho. O que você está escondendo, Mateus? Perguntei, sem conseguir conter a angústia que se acumulava em meu peito. O que está acontecendo? Eu não entendo nada disso. Ele respirou fundo e, com a cabeça baixa, começou a me contar o que ele havia estado fazendo às escondidas. É uma organização, um grupo que me contatou há algum tempo. No início, eu não entendia bem o que eles queriam, mas depois me ofereceram um trabalho, algo que poderia me ajudar a ganhar dinheiro rápido. Pensei que seria algo simples, mas acabei me envolvendo com... Com quem? Por que você não me contou? É complicado, mãe, disse ele, esfregando a testa com a mão. Eu não queria que você me visse como uma decepção, mas eu tenho trabalhado para eles em coisas que eu não sei se quero continuar fazendo. E o celular é porque eu o uso para me comunicar com eles. As mensagens são instruções para o que eu tenho que fazer e eu não posso deixar isso agora. Se eu fizer isso, corro o risco de perder tudo. Minhas mãos tremiam enquanto eu processava o que acabava de ouvir. Pensei em tudo que Mateus havia feito para chegar a esse ponto, tudo que ele havia escondido de mim e como nosso relacionamento havia mudado sem que eu percebesse. Um medo profundo se apoderou de mim. Que tipo de pessoas eram aquelas? O que meu filho havia feito por dinheiro? Mateus, em que você se meteu? Sussurrei, quase sem conseguir falar, mas ele não conseguiu me dar uma resposta clara. Ele apenas olhou para mim perdido, como se já não soubesse como sair daquela situação. Era um golpe que eu não esperava, mas que ao mesmo tempo sentia como inevitável. Meu filho estava preso em algo maior do que ele, algo que ele não compreendia completamente. O pior de tudo é que eu não podia fazer nada para detê-lo. A conversa com Mateus me deixou completamente devastada. Eu não sabia como reagir nem o que fazer com toda a informação que ele havia me revelado. Senti que o chão desmoronava sob meus pés. Tudo que eu havia construído em torno do meu relacionamento com ele, tudo que eu havia acreditado sobre sua vida, estava agora em ruínas. Retirei-me lentamente de seu quarto, deixando que o silêncio preenchesse o espaço entre nós. Desci as escadas sem saber que caminho tomar. Eu deveria intervir, fazer algo para detê-lo, ou deveria deixá-lo enfrentar seus próprios erros, mesmo que isso significasse perdê-lo? Cada pensamento em minha cabeça parecia um eco de angústia, um grito mudo de desespero. Mateus não era o menino que eu conheci, nem mesmo o jovem que eu pensava que ele era. Ele estava preso em algo sombrio e, o pior de tudo, era que eu não podia ajudá-lo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no sofá, olhando para o relógio como se pudesse parar o tempo apenas desejando. Minha mente percorria repetidamente as palavras de Mateus, as daquele grupo com o qual ele havia se envolvido e a incerteza do que poderia acontecer se eu decidisse agir. Finalmente, ao amanhecer, tomei uma decisão. Eu sabia que não podia permitir que meu filho continuasse por esse caminho sem tentar algo. Não importava o quanto me custasse, eu não podia ficar de braços cruzados. Então, no dia seguinte, fui a um advogado. Eu precisava entender as implicações legais do que Mateus havia feito e, mais importante ainda, se havia alguma forma de protegê-lo do que parecia ser uma rede de atividades perigosas. Ao longo da conversa com o advogado, senti que o peso da situação aumentava ainda mais. Não estava em jogo apenas o futuro de Mateus, mas o meu também.
Eu seria capaz de enfrentar as consequências de tudo que estava sendo revelado? No final da reunião, o advogado me deu um endereço e um número de contato. Ash é um especialista nesse tipo de situação. Se você decidir agir, precisará de alguém com experiência, mas prepare-se para o pior. As coisas não serão fáceis. As palavras do advogado ressoavam em minha mente e eu me senti ainda mais perdida. Mateu estava preso em um círculo vicioso e eu não sabia se poderia quebrá-lo. Mas havia algo que me impulsionava a seguir em frente: o amor que eu sentia por ele, a necessidade de protegê-lo. Eu não podia deixar que tudo isso desmoronasse sem lutar pelo que restava do nosso relacionamento. Naquela noite, depois de dias de incerteza, finalmente tomei a decisão de confrontar Mateu mais uma vez. Eu sabia que o que eu havia feito até agora não havia sido suficiente para convencê-lo de que ele precisava de ajuda, mas eu não podia mais continuar olhando das sombras, esperando que tudo se resolvesse sozinho. Meu filho precisava entender que ele podia confiar em mim, que ele não estava sozinho nisso. Aquela hora, ele estava novamente em seu quarto, como sempre. Dirigi-me à sua porta com o coração acelerado e a mente cheia de pensamentos contraditórios. Bati suavemente, no instante seguinte, ouvi sua voz de dentro. Mãe, não agora, por favor. Mas eu não podia mais voltar atrás. Abri a porta e entrei, desta vez com a determinação de não desistir. Mateu virou-se para me olhar, com aquele ar de desconfiança que ele havia tido durante tanto tempo, mas desta vez seu olhar foi diferente. Ele parecia mais vulnerável, mais disposto a ouvir. Mateu, eu tomei uma decisão, disse com voz firme, tentando manter a calma. Eu sei que você está passando por algo muito complicado e sei que você fez isso porque pensou que era a única saída, mas eu quero que você entenda que você sempre pode contar comigo. Você não tem que fazer isso sozinho. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, mas eu pude ver como seus olhos se suavizavam, como uma sombra de dúvida começava a cruzar seu rosto. Mãe, eu não sei se vou conseguir sair dessa. Tudo o que eu fiz me arrastou longe demais. Eu não sei como. Mateu, você tem que tentar. Eu não vou te deixar. Vamos encontrar uma maneira de sair disso juntos, mas você tem que confiar em mim e você tem que cortar com eles. Não há outra saída. Finalmente, depois de alguns minutos de silêncio, Mateu assentiu, embora de forma hesitante. Eu vou tentar, mãe. Eu vou fazer o que puder, mas eu tenho medo do que pode acontecer. Eu o entendia. Eu também tinha medo, mas o que mais me aterrorizava era a ideia de não tentar nada, de ficar de braços cruzados enquanto meu filho se afundava cada vez mais naquele abismo. Eu sabia que o caminho que tínhamos pela frente não seria fácil, que enfrentaríamos perigos e decisões difíceis, mas também sabia que era nossa última oportunidade de salvar o que restava do nosso relacionamento. Naquela noite, quando saí de seu quarto, senti uma pequena faísca de esperança. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento eu estava decidida a lutar pelo meu filho, a lutar por ele, pela nossa família, pelo amor que ainda podia nos salvar.